Tudo de mais precioso está dentro da sua casa. Você já parou para pensar? Seu carro ficar dentro da sua residência, suas maiores conquistas, suas maiores compras estão dentro da sua casa, sua família está dentro da sua casa. Por que a gente não tem seguro residencial? Você tem seguro residencial? Você tem seguro da sua casa? Já parou para poder pensar que exatamente tudo de valor que você compra fora da sua casa, você traz para dentro? O seguro residencial é extremamente importante e ao mesmo tempo extremamente barato. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre seguro empresarial e algumas das coberturas que tem lá se assemelham no seguro residencial, mas hoje eu vou explicar na íntegra as coberturas que são mais contratadas e como você pode utilizar e principalmente orientar que você deve ter na tua apólice de seguro. Vamos começar pela inicial, né? Incêndio. Cobertura de incêndio você pode contratar conteúdo ou parte estrutural ou os dois juntos, né? Que eles chamam de prédio e conteúdo. Seria as estruturas dessa casa ou o conteúdo dela ou tudo. Então vamos supor que essa casa ela vale R$1 milhão. Isso é o valor de venda, mas não é quanto eu gastaria para poder reconstruir ela se de repente tivesse um incêndio. Então, dentro do seguro residencial, sempre é orientado a contratar o valor de reconstrução e não quanto vale. Por exemplo, dependendo de onde for seu apartamento ou sua casa, a gente sabe que aquela estrutura não custa R$1 milhão, R$2 milhões. A gente sabe que o ponto, a localização vale muito. Então, minha orientação, sempre contrate o valor de reconstrução. E dentro do valor você coloca quanto você colocou dentro da sua casa. Então vamos supor que para poder reconstruir esse apartamento aqui, eu gaste R$400 mil. E que aqui dentro eu tenha mais 200. Num seguro residencial perfeito, ideal, colocar 600 mil de incêndio. Por quê? Se de repente acontecer um incêndio e tudo for destruído, eu consigo comprar tudo de novo e eu consigo fazer toda a reconstrução e reforma. Entenda que você está fazendo o seguro residencial, mas a seguradora não faz manutenção na sua casa. As pessoas acabam confundindo muito seguro com manutenção. Isso acontece quase todos os dias. A pessoa faz o seguro residencial, mas ela quer que a seguradora faça toda a manutenção da casa dela. Não é assim que funciona. Por mais que você tenha assistência 24 horas, que é um famoso quebra-galho, seguradora não foi feito para poder fazer manutenção. Por exemplo, seguradora nenhuma quebra a parede, seguradora nenhuma pode trocar um piso. Eu já tive clientes que, para você ter uma noção, quebrou o registro dentro da parede. A seguradora não pôde quebrar a parede da pessoa. Ele teve que chamar o pedreiro, ele teve que pagar o conserto para poder fazer o reparo. A assistência 24 horas no seguro residencial, ela vai te auxiliar em alguns pontos. Então vamos dar um exemplo. De repente a minha televisão queimou. Existem algumas cláusulas que você pode contratar do seguro residencial que a peça é por tua conta, do conserto dessa televisão, mas a mão de obra é por conta da seguradora. Isso acontece muito com os equipamentos de linha branca que o pessoal diz. Geladeira, forno, micro-ondas. Vamos supor que a sua geladeira queimou. Você pode chamar o pessoal da seguradora para eles virem aqui dar uma olhada. Se de repente eles conseguirem resolver, você paga a peça. E a mão de obra é por conta da seguradora. Então, existem algumas cláusulas dentro da assistência 24 horas que elas te auxiliam, elas te dão conforto. Mas não confunda isso com manutenção. Manutenção é responsabilidade do dono da casa fazer. Vamos para a próxima cobertura, né? Danos elétricos. Danos elétricos eu sempre oriento colocar o valor de tudo que está ligado na tomada. Até porque, se der um curto-circuito, são esses equipamentos, né, que pode acontecer a queima. Então sempre saiba quanto que você colocou, sua televisão, sua geladeira, máquina de lavar roupa, forno, micro-ondas, quanto você gastou? Ah, eu gastei R$20 mil. Guarde todas as notas ou algum comprovante, porque se acontecer um sinistro você vai ter que provar que você tem esse bem, esse item, e contrate esse valor da cobertura de dano elétrico. E um ponto, tá? Dentro do seguro residencial existe uma cláusula que você pode colocar valor de novo. O que é isso? Se você compra uma TV hoje, daqui a um ano, essa mesma TV vai custar o valor que você pagou? Não, ela tem a depreciação. Quando você contrata esse valor de novo, por mais que você passe um ano, dois, você vai receber no momento do sinistro como se fosse um equipamento novo comprado naquele dia. Com isso, você acaba perdendo a depreciação. Uma outra cobertura que todo mundo fala é a cobertura do roubo, tá?
Já pegando um gancho da cobertura do incêndio, eu sempre oriento contratar bem similar o valor do roubo do dano elétrico. Por quê? É muito difícil, não vou dizer que não vai acontecer, mas é muito difícil alguém entrar na sua casa e realmente limpar tudo, móveis, cama, sofá. Geralmente eles pegam as coisas que tem mais saída, que casualmente é bem parecido com o dano elétrico. Televisão, geladeira, forno, micro-ondas, porque tem um giro muito rápido. Então sempre quando eu oriento alguém a fazer um seguro residencial, eu sempre falo para ele contratar a cobertura de roubo muito próximo da cobertura de dano elétrico, porque geralmente, ou melhor, a maioria das vezes, o que é roubado são os equipamentos ou as coisas de giro rápido, que eu digo, que estão geralmente ligados na tomada. Ainda falando sobre a cobertura do roubo, existe uma cobertura muito específica que é sobre joias e relógios, né? Não são todas as seguradoras que têm essa cobertura, são bem poucas. Mas se você contratar essa cobertura e de repente alguém entrar na sua casa e roubar o seu relógio ou suas joias, você vai ter cobertura, desde que joias e relógios, elas precisam ter nota fiscal de compra e elas precisam estar dentro de um cofre. Se simplesmente você deixou o seu relógio ou um colar de joias em cima da mesa, alguém entrou e roubou, não tem cobertura. Falo por mim. Na minha casa eu tenho uma caixa de relógios e ela fica ao lado da minha televisão. Se de repente alguém entrar em casa e me roubarem, a minha TV eu recebo, mas a minha caixa de relógio não, porque ela não está dentro de um cofre. Então entenda que por mais que você tenha essa cobertura, se os seus relógios ou as suas joias não tiverem dentro de um cofre e esse cofre devidamente fixado na parede, você não tem cobertura. Agora vem aqui que eu quero te explicar outras coberturas do seguro residencial. Esse apartamento que eu estou é do meu pai. E a gente teve um problema muito sério aqui com essa parede. Quando a gente colocou esse ar-condicionado aqui em cima, nós descobrimos da pior maneira possível que atrás dessa parede passa um cano. E quando foi aberto essa parede, isso particular, não tinha nada a ver com o seguro, para poder passar a fiação do ar-condicionado, estourou no apartamento aqui do lado. E acabou alagando o apartamento da mulher. Ela teve alguns problemas financeiros, que se não fosse a cobertura de responsabilidade civil, nós teríamos que pagar. Essa cobertura dentro do seguro residencial é uma das mais baratas que tem e ela evita muita dor de cabeça. Responsabilidade civil, ela funciona assim, é para qualquer dano, né, qualquer prejuízo que você, dono do apartamento, cause a alguém. Nesse nosso exemplo, por causa de uma reforma que nós fizemos aqui, a gente causou um problema, um prejuízo para o nosso vizinho. E essa cobertura, ela acabou fazendo essa indenização. Só que essa cobertura você pode utilizar para outras coisas. Vamos supor que aqui tivesse um cachorro e eu abrir a porta, meu cachorro sai e morde o vizinho. Eu posso utilizar a cobertura de responsabilidade civil para poder pagar esse prejuízo. Qualquer dano que alguém aqui dessa casa cause a alguém fora, é através dessa cobertura que a gente consegue ter uma indenização. Vamos supor que uma criança está aqui, joga uma bola e cai um vaso lá embaixo e acerta um carro. O valor da responsabilidade civil vai custear esse prejuízo. E por incrível que pareça, dentro do seguro residencial, essa é a cobertura mais barata que tem. Um outro ponto é danos por água. Aqui, nesse exemplo, nesse fato, na verdade, que aconteceu, a água ela estourou para o apartamento do vizinho. Mas se ela tivesse estourado aqui para dentro da nossa casa e eu tenho a cobertura de danos por água, os prejuízos materiais, esse REC, essa mesa, meu sofá, teria cobertura. Dano por água é um cano que estoura dentro da sua casa. Já aconteceu aqui de nós deixarmos a torneira do banheiro aberta e é porque a água tinha acabado. Quando nós chegamos aqui estava cheio d'água. Foi através dessa cobertura que a gente conseguiu pagar os nossos prejuízos materiais que nós tivemos. Não confunda danos por água com alagamento. Alagamento é mais utilizado para residências, né? Quando a rua alaga ou por algum motivo a água de fora entra para dentro da casa e causa prejuízo. São duas coberturas separadas para duas finalidades diferentes. Dano por água é se de repente acontecer uma ruptura de tubulação ou alguma coisa dentro, e alagamento é quando a água vem de fora. E uma outra cobertura que é muito utilizada no seguro residencial é danos aos vidros. Na verdade é danos aos vidros, mármores e espelhos. Por exemplo, aqui nessa casa nós temos espelhos, nós temos mármores, granitos, nós temos vidros, como essa porta aqui, nós temos reiki.
É na cobertura de vidros que todos esses itens eles vão estar amparados. Por acaso você na sua casa aqui tem vidros, você já chegou a fazer um orçamento de quanto sai? A cobertura de vidros ela serve para isso, para poder custear qualquer problema que acaba tendo. Vamos supor que de repente ao eu fechar essa porta eu acabo quebrando. Se eu não tiver a cobertura de vidros dentro do seguro residencial eu não vou ter cobertura. Mas se de repente eu tiver esse valor, se eu tiver 5, 10, 15 mil, essa porta aqui eu consigo receber pelo seguro e acabo não tendo prejuízo. E um alerta. Em alguns casos, alguns concorrentes eles fazem duas coisas. Jogam o valor lá para baixo e eles focam somente na cobertura de incêndio. Entenda uma coisa, dentro do seguro residencial, cada cobertura tem que ter um valor. Se você só fala assim, não, você tem 200 mil, na cabeça do cliente, opa, eu tenho 200 mil, você já vai cobrir qualquer coisa dentro da minha casa no valor de 200 mil. Não funciona assim. Nesse exemplo, cobriria somente o incêndio. Mas e o meu vidro, se de repente eu quebro? Se de repente alguém entra aqui e rouba, será que eu vou ter cobertura? Dentro do seguro residencial, você tem que discriminar cada cobertura que você quer e para cada cobertura, cada valor, porque aí sim você vai ficar tranquilo se acontecer qualquer coisa com a sua casa. Até reforçando, a nossa casa, tudo de maior valor está aqui dentro. Nosso carro, nossa família, nossas conquistas. Por que não ter seguro do lugar mais importante? O seu lar. Como você viu, o seguro residencial é fácil, é simples e não é caro. Agora vai a pergunta: se eu me preocupo com tantas coisas, por que que eu não me preocupo aonde eu moro? Por que que eu não me preocupo com o meu lar? Já reparou que até sua família está dentro da sua casa e muitas vezes a gente negligencia isso? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e não se esqueça, o plano mais seguro é não depender da sorte.